Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltando aqui para a segunda parte do vídeo falando sobre colônias espirituais, tá? Eu venho falar sobre o seguinte: como é definido para qual colônia eu e você iremos quando a gente desencarnar? Olha aí o babado. Bom, gente, é definido de acordo com o nosso estado vibratório nas últimas décadas da nossa encarnação. Então, que mais ou menos nas 2 a 3 últimas décadas da nossa encarnação, a gente mantém um certo padrão vibratório, um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, tá? Esse padrão, ele é o que define quando a gente desencarna para qual colônia a gente vai, tá? Muitas vezes não é necessariamente pelo problema que a gente desencarna. Eu falei para vocês, por exemplo, que a colônia Violetas, que cuida das pessoas que têm problemas cardíacos ou que foram transplantadas, né? Ela trabalha nessa área. Mas não significa dizer que qualquer pessoa que foi transplantada ou que tenha problemas cardíacos vai necessariamente para a colônia Violetas, tá bom? Isso vai depender do nosso merecimento e vai depender do nosso padrão vibratório no momento do nosso desencarne. Algumas pessoas, quando desencarnam, tá? Elas têm um problema sério, vários problemas sérios, na verdade. Questão de apego, questão de desespero. Por que apego? Porque, logicamente, muitos de nós não estamos, principalmente aqui no Ocidente, a gente não se prepara para o desencarne. Então tá, que a gente até evita falar sobre morte porque parece que é uma coisa ruim. Mas, dentro do espiritismo, o nosso olhar é diferente. A morte, ela precisa ser conversada, ela precisa ser quebrada, esse tabu. Afinal de contas, como disse Kardec, a morte não existe, tá? Existe a perda do corpo físico, mas nós, como seres espirituais e imortais, a gente sobrevive à morte do corpo físico, a nossa consciência transcende para um nível de existência superior, tá? Então, nosso padrão mental vai ser decisivo para que a gente vá para tal colônia ou tal colônia. A maioria dos espíritas sonhadores aqui do Brasil, eles querem ir para nosso lar, tá? Mas nem todo mundo vai para nosso lar. E isso é bem interessante, por quê? Porque não existe só o nosso lar. Como eu estou estudando no momento, juntamente no grupo espírita ao qual eu frequento, a gente está estudando sobre a colônia espiritual Aruanda, então tá todo mundo querendo ir para Aruanda, porque Aruanda é um luxo. E quando eu falo um luxo, é um tipo de colônia que é diferente do padrão que a gente conhece, que a gente já leu, que a gente já visitou em termos de colônia, tá? Então, assim, é bem interessante, é uma colônia que é super avançada. Então, tal que uma das características, por exemplo, de Aruanda é que ela não é uma colônia fixa. Ela é uma colônia que se move no espaço. Como assim, Neuza? Ela é tipo uma nave super, hiper, mega gigante e que em tempos, né, de acordo com a necessidade, ela pode mudar de lugar dentro do espaço, das dimensões astrais e dimensões espirituais. E isso é muito interessante, tá? Então, assim, existem vários tipos de colônias que a gente vai se afinizar com elas. Outra coisa também que eu quero falar para vocês. Tem gente que não necessariamente vai para uma colônia, tá? Porque muitas vezes desencarna em um completo estado de alienação espiritual e muitas dessas pessoas passam um bom tempo no umbral. Para quem assistiu o filme Nosso Lar e para quem leu a obra do Nosso Lar, a gente lembra que o que foi que aconteceu com André Luiz quando ele desencarnou? Ele foi para a colônia? Não. Ele passou aproximadamente quase 10 anos no umbral. E, Neuza, o que é umbral? O umbral é um local aonde os espíritos vão para se depurarem, ok? Então, o umbral, ele é uma espécie de local de purificação, tá? E que, inclusive, na Igreja Católica é conhecido como purgatório. Para nós espíritas, é um umbral. É um local onde existe, sim, sofrimento, mas também é uma oportunidade da gente depurar as nossas ilusões, as nossas crenças limitantes, é onde a gente expurga determinados erros que a gente fez quando estava encarnado, tá bom? Então, assim, não é todo mundo que vai imediatamente, opa, desencarnou, já tô numa colônia. Não, tem algumas pessoas que elas passam um tempo indeterminado no umbral, quando elas chegam ao nível vibratório de uma colônia, aí sim
elas são resgatadas pelas equipes socorristas e são encaminhadas para essas colônias, ok? Quero deixar isso bem claro. Então, ore, vigie, se comporte, viu? Porque nem sempre o fato da gente ser espírita significa dizer passaporte para casa, para colônia espiritual, ok? Então, assim, uma colônia espiritual, ela é correspondente ao nosso estágio evolutivo, tá bom? E também ela vem com o papel de nos auxiliar em nosso processo de sofrimento moral, tá, gente? Porque a gente não desencarna em paz. Poucas pessoas conseguem esta bênção de desencarnar em paz. Por que eu falo isso? Porque eu sou pessimista? Não, porque nós vemos todos os dias nas sessões espíritas como os espíritos desencarnam em um completo estado de alienação espiritual. Como eu disse anteriormente, por causa dos seus apegos, por causa das suas más paixões, por causa das suas más tendências, tá? Muita gente desencarna preocupado com o encarnado, né? Muitos de nós temos assuntos inacabados, a morte chega de repente, e aí a gente não consegue fazer tudo o que gostaria, e é um motivo de sofrimento, tá? Então isso tudo atrapalha o nosso processo vibracional, tá? Então isso tem um fator que é determinante para saber qual é a colônia que a gente vai. Bom, Neuza, e como é que funciona a formação dessas colônias? Como é que se faz uma colônia? Como é que ela surge? Ela brota do nada? Claro que não. Na obra do Nosso Lar, o André Luiz conta que Nosso Lar foi fundada pelos primeiros portugueses que vieram para o Brasil, tá? E que desencarnaram e que, ao desencarnar, construíram essa cidade. É muito parecido com o que acontece aqui na Terra, tá? Então, lógico que isso varia de colônia para colônia, tá? Mas o caso, eu estou citando esse caso de Nosso Lar por conta de ser a mais conhecido e o mais prático para que a gente possa entender. Então, o que acontece? Os espíritos, eles desencarnam e aí eles formam grupos, tá? E aí eles formam grupos, e aí eles começam a desenvolver, primeiro de forma mental. Primeiro esses espíritos constroem uma colônia mentalmente falando, tá? Eles fazem a projeção mental de como vai ser a estrutura física daquela colônia, e depois eles reúnem com a força do pensamento, com a força da vontade direcionada, reunir os elementos materiais quintessenciados para que se possa fazer uma colônia, tá? Porque uma colônia espiritual, ela tem toda a aparência de uma cidade física, tá? Só quero deixar bem claro que, na verdade, as cidades físicas que nós conhecemos aqui, elas são réplicas, elas são cópias das cidades espirituais que existem, tá? Então, a fonte, a matriz, sempre é espiritual. Depois é que chega aqui a parte física, tá? Então, esses espíritos superiores, né, mais antigos, que têm um determinado conhecimento, eles sabem manipular o pensamento para primeiro criar o arquétipo, para criar, digamos, um exemplo, quando a gente vê esses condomínios, essas casas, que quando elas vão ser montadas, uma das primeiras coisas, é lógico, que a gente faz são as plantas. Ou seja, as plantas, elas servem justamente para que você possa fazer um planejamento, um arcabouço do nosso pensamento para que ele possa se materializar. Então, junta-se ali o engenheiro, então ele projeta aquilo ali. Então, tal que a gente faz o quê? As maquetes. As maquetes, elas são o primeiro esboço do nosso pensamento para a construção de alguma coisa, tá? Voltando para o campo aqui da construção de casas. Isso eu quero que vocês entendam, porque esse processo é parecido com o que acontece nas colônias espirituais. Então, a gente, através do pensamento, a gente projeta aquele modelo. Depois que a gente projeta esse modelo, a gente vai, então, fazer as adequações para que possa... E eu tô me empolgando. Para que a gente possa realmente fazer acontecer, materializar no plano espiritual uma colônia. E eu falo com essa empolgação toda que parece que eu sou arquiteta, né? Então, por isso que sempre quando eu escuto os maçons falarem, né, que Deus é o arquiteto do universo, é exatamente em vários aspectos, né? Mas me remete muito a essa questão de que Deus pensa, e ali os seus técnicos siderais, aqueles espíritos que são responsáveis por materializar a sua vontade, vão lá
captam o pensamento dele e então produzem, porque é assim que nascem os planetas, tá? Então, é muito interessante a construção de uma colônia, tá? É lógico que pode existir variações. Nós não temos, atualmente, no Espiritismo, um conhecimento completo a respeito sobre a construção das colônias. Eu estou falando isso baseado na obra de Nosso Lar, ok? Então, o que é que acontece? Depois que é construída a parte física, tá, de uma colônia, aí sim começam os primeiros trabalhos de evolução. Uma colônia não nasce perfeitinha, tá? O que eu quero dizer com perfeitinha? Perfeitinha no sentido de que já tudo certinho, tudo ok. Não. Toda e qualquer colônia, ela vai evoluindo espiritualmente, moralmente e energeticamente também, tá? Na obra do Nosso Lar mesmo, ele conta que no começo da colônia houve problemas de tráfico de alimentação. E aí você fica, como assim uma colônia ter tráfico de alimentação? Mas não é uma colônia do bem? Pois é. Então, os espíritos que lá habitavam, ainda muito acostumados à carne, à alimentação aqui da Terra, eles meio que não conseguiam se adaptar à alimentação de Nosso Lar. Então, eles faziam tráfico, pegavam do umbral e de outros locais carne para poder comer, carne escondida. Lógico que não é a carne igual a carne física, tá, gente? Mas existiu toda essa problemática. E depois de um tempo foi que a colônia conseguiu, acho que se não me engano, passou mais de 30 anos para poder parar com esse tipo de situação dentro de Nosso Lar. Então as colônias, elas vão amadurecendo, elas vão se desenvolvendo com o passar dos anos, com o passar da evolução também dos espíritos, ok? Então não é uma coisa que ela já nasce perfeita, com todas as regras, ok? Tá todo mundo devotado a Deus. Vai indo aos poucos esse processo de amadurecimento espiritual das colônias, ok? E outra coisa interessante também, no livro sobre os animais, inclusive que eu até já postei esse livro aqui no Instagram, ele fala sobre várias colônias que são dedicadas em cuidar dos animais, tá? E nós temos, eu vou citar duas colônias, tá? Que é a colônia Rancho Alegre e nós temos a colônia Arca de Noé, tá? E isso é muito interessante, por quê? Porque nós temos espíritos que, por exemplo, vocês podem prestar atenção que mais ou menos de uns 15 a 20 anos para cá, a gente tem tido aqui no plano físico uma preocupação muito grande com o bem-estar animal. A gente, pouco a pouco, está mudando a nossa concepção a respeito do que seja sofrimento animal, a respeito dos cuidados que nós humanos devemos ter como tutores para com os animais, que são nossos irmãos menores. As colônias que são responsáveis pelos animais e pela natureza, elas são coordenadas por Francisco de Assis, tá? Francisco de Assis, a gente sabe que pela história física dele, ele sempre foi amante dos animais, da natureza, e ele sempre, inclusive, chamava os animais de irmãos, tá? Então, tal que dentro do Espiritismo, a gente também tem isso, de nós entendermos os animais como nossos irmãos menores, que precisam de auxílio, e que a gente também precisa deles para que nós possamos evoluir. Evoluir na questão da caridade, da sensibilidade e desenvolver potencialidade de amor. Então, esses espíritos desencarnam também e vão no plano espiritual cuidar dos animais. E isso é muito interessante para a gente ver como aqui ao redor do mundo a gente tem colônia para todos os gostos. Numa dessas, a gente vai se encaixar. Tá bom? Isso era o que eu queria falar para vocês a respeito de colônias espirituais. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, porque vocês viram que eu me empolguei, tá bom? E até a próxima. Perguntas, dúvidas, eu vou deixar a caixinha para que vocês possam interagir comigo. Um super beijo e até os próximos vídeos.